Olá, seja bem-vindo ao Solto Podcast, um espaço voltado para a saúde e bem-estar, com muita troca de experiências e conhecimento. Aqui eu irei receber especialistas, pacientes e pessoas que transformaram ou transformam suas vidas através dos cuidados com a saúde. Eu sou Andresa Souto, médica generalista, com foco no emagrecimento, hipertrofia e saúde da mulher. E hoje estou aqui com a minha queridíssima Letícia Aleixo. A Lê é maquiadora profissional, é a minha maquiadora, tá, gente? É que me deixa lindíssima para todos os meus eventos. Responsável pela minha beleza nos meus vídeos, né? É professora também de literatura e português e também é minha paciente, tá? Então, assim, seja muito bem-vinda, Lê. Ai, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Agradeço por ter aceitado meu convite. A gente vai ter uma conversinha informal aqui hoje, tá certo? E é isso. Bom, primeiro de tudo, conta como você chegou até mim e o que te fez me procurar também. Por uma maravilha do mundo, nós nos conhecemos por causa da Alina. Nada é por acaso, nada é por acaso. E foi muito engraçado porque eu fui dar um curso de automaquiagem pra Andresa, né? E quando eu cheguei lá, ela com esse olhar já foi perguntando algumas coisas e chegou no meu lipedema. Então, Eu não consigo, tá? Eu não consigo me segurar. Então ela já começou a cuidar de mim ali no meio do curso de automaquiagem. Então depois eu procurei, né? Eu quis fazer a consulta. Então, na consulta foi, gente, 1 hora só de diagnóstico, ela perguntando tudo sobre mim. Toda a minha trajetória, que não foi fácil. Eu tenho 27 anos, mas, assim, o lipedema, ele já me forçou a muitas mudanças desde cedo, né? Até pela falta de diagnóstico e cuidado com outros profissionais, que eu não tive. Era isso que eu ia perguntar a você. Conta pra gente como foi esse processo de saber, de identificação, né, do processo do lipedema inteiro. Como foi para você chegar ao seu diagnóstico final? Desde criança, eu sempre tive muita dor nas pernas. Era uma constante. Só que todos os médicos sempre diziam que era dor de crescimento, que quando eu ficasse adulta passava, que era normal, tomava um analgésico e pronto. Mas sempre as dores eram constantes. Até que quando eu fiz 16 anos, e aí tem essas mudanças hormonais e tudo mais, nos 16 anos eu comecei a notar as manchas roxas. Certo. Então, muitas manchas, os médicos não sabiam o que era, inclusive veio o diagnóstico errado, eu precisei ficar no hemoal um tempo, Sério? porque eles começaram a Não suspeitar que eu lembrava tinha leucemia, porque não sabia. E aí os médicos fizeram, os hematologistas, né, fizeram vários exames e chegaram que era uma anemia, mas não era nada grave, Sei. né? Mas ficou nesse vai e vem, tomei o remédio para anemia, passei 1 ano tomando uma medicação manipulada, que não surtia efeito, porque eu continuava com manchas e muitas dores nas pernas. E esse processo foi, sim, durando, e um inchaço, eu inchava muito, eu ganhei muito peso, mas não era um peso, assim, que você dizia que era gordura, somente gordura, era uma retenção de líquido muito grande. Então, quando foi em 2021, mais ou menos eu tinha em torno de 20, 21 anos, eu fui numa angiologista que chegou a um parecer inicial de um lipedema e um linfedema. Então, eu fiz a linfocintilografia, né? Sim. Horrível. Mas eu fiz e deu que eu tinha linfedema em uma das pernas. Mas o diagnóstico principal era o lipedema. Sei. No entanto, era uma doença muito pouco falada. Praticamente Então, não inexistente, né? tinha. Então, a opção Isso. que ela me deu foi procurar um especialista, que era em São Paulo, que para mim ficava inviável pela logística, né? Ou então começar com o básico, que era uma dieta mais regrada, atividade física, que era até onde eles sabiam que poderia ali resolver. Ajudar, né? A meia de compressão, Sim. o uso do Flebon, né? Que é para melhorar a circulação e tudo mais. E foi. Tanto que eu perdi uma quantidade de peso na época. Eu estava muito inflamada, né? Consequentemente. Mas voltou. Tanto que eu comecei a me preocupar muito com isso. A minha preocupação maior era quando eu engravidasse, por exemplo, Sim. como ia ser a minha gestação. Verdade. Isso me gerava uma ansiedade muito grande, porque, querendo ou não, eu não sabia o que eu tinha direito e como tratar, né? E assim, gente, para quem não sabe, o lipedema nos marcos históricos da mulher, como a gente fala, que é justamente no período que ela menstrua, né, no período que vai engravidar, no período da transição menopausal, tem
um pico maior de estrogênio ali acontecendo. Então, justamente, altera muito o padrão do lipedema. Por isso que a mulher começa assim, foi justamente na sua época, né? Com 14 anos aí, que estourou realmente os episódios maiores de dores, de Sim. edema e das cicatrizes, não, dos hematomas, né? Sim. E é isso. E assim, eu acho que o que mais pesava pra mim era não ter um diagnóstico. Uhum. Era eu chegar no médico, o médico não saber o que eu tinha. Eu cheguei aí em um endócrino, porque eu pensei que poderia ser uma questão hormonal. Sim. Fiquei muito preocupada, já estava muito preocupada com isso. E a médica falou que era psicológico. Que eu tinha que aceitar que eu era pesada, que eu tinha que entender que eu era roliça. Ela ainda usou o termo roliça. Mentira. Eu saí dessa consulta chorando, Andressa. Meu Deus. Porque assim, eu sabia que não era da minha cabeça, eu sabia que não era psicológico, eu Sim. sentia dor. Então, pra mim não era, eu não queria aceitar aquilo, Entendi. né? Você sabia que tinha algo, né, que precisava ser resolvido. E eu lembro que eu levei, tipo, fotos, porque assim, eu queria mostrar qual era o meu histórico, né? E mesmo assim, foi algo que foi desacreditado, né? Então, Ninguém levou em consideração o que você falava, né? Até que em 2021, como eu disse, né, eu fiz a questão da dieta. Minha dieta é muito regrada. Então, eu sempre cortei logo de cara embutidos, enlatados, o glúten, porque eu percebi que o glúten dentro do meu organismo, ele não funcionava. Sim, era uma questão sim. estratégica para mim, né? Eu sei que Certo. não é todo mundo que tem. É porque tá muito associado também com O questões de glúten, o desbiose. leite. No meu caso, o leite, ele era inflamatório, Sim. né? Então tem todo um Pra você teor. foi, né? É porque eu sei que nem todo mundo tem a intolerância ou alguma coisa ao leite, mas no meu caso, especificamente, dentro do meu contexto, era. Então, eu fiz essa dieta mais regrada, né? Eu procurei um profissional, me organizei, tudo. Mas ainda faltava alguma coisa. Entendi. Então, E qual era basicamente os sintomas que você sentia? a retenção de líquido. Esse daí era o Eu inchava principal? muito, tipo assim, porque Era era o que alguma coisa mais que me incomodava. assim. Porque tinha dia que eu tava, tipo assim, o roxo fininho, o braço fino, a perna Sim, fina. que é bem característico, Só né? que Os aí membros quando- superiores fininhos e os membros Quando eu ia inferiores. pra algum lugar, assim, que eu queria me sentir bem, eu tava extremamente inchada. Entendi. Então, eu não conseguia usar um short, um vestido curto, porque, querendo ou não, eu achava que todo mundo tava olhando pro inchaço das minhas pernas. Entendi. E isso me incomodava, né? Que mexe, querendo ou não, mexe muito com a Com autoestima. certeza. Não deixava de usar, assim, por exemplo, em casa, com a família, porque todo mundo sabia, mas mexia o fato de eu precisar sair e ter que colocar o short ou um vestido. E pra ir pra praia? Era, Complicadíssimo, né? tipo assim, mal ia. Hoje, porque eu não sou muito da vibe de praia também, né? Mas assim, eu sempre achava que tava todo mundo olhando pras pernas. Entendi. Porque magra até a cintura. Quando chegava da cintura pra baixo, a perna parecia que eu tinha uma obesidade, né? Então não fazia, era muito desproporcional. Entendi. Meu pé, a sandália que eu calçava machucava. E tem aquela foto, né? Acho que vai colocar aí pra ver. Teve um momento que, tipo assim, eu não conseguia usar a sandália de amarração, né? Parece bobo, mas depois que comecei o tratamento com você, eu até comentei que, tipo, nossa, hoje eu vim com a sandália que amarra na perna. Machucava, né? Você dizia que machucava, cortava, né? Porque minha perna inchava e aquela tirinha da sandália ia e pressionava demais, cortava. A pele muito fina, sensível do inchaço. Aí foi gerando, né, tudo isso. E aí a gente vai entrar no tratamento com a contrapartida, né? Quando a Lê chegou pra mim com todos esses questionamentos, assim, como eu falei, eu não consigo ficar parada, tá, gente? Então, quando eu vi que ela começou a falar e tal, já ali mesmo eu disse, não, mulher, vamos usar isso, não foi? Começou um remédio. Eu não consigo me controlar. Ela disse, ó, tem um manipulado que pode ser que lhe ajude. Vamos fazer um teste por um mês, veja se faz diferença. E fez, ainda estou tomando, inclusive. Ela adora. Porque fez muita diferença, principalmente essa parte do inchaço, né, e da inflamação. Eu senti muita diferença. A textura da minha pele, a pele do meu joelho, eu fico impressionada, porque eu tinha muitas bolinhas de inflamação e hoje não aparece tanto, né? Sim. A textura mesmo não tá com o casco de laranja, que era antes. Porque justamente a textura do lipedema é esse, né? Daquele aspectozinho do casca de laranja. E eu sempre peço para os pacientes tocar também.
para ela sentir, porque ela vai sentir como se fossem uns grãozinhos de feijão, tá? Que é o quê? É o tecido, o nosso tecido adiposo, a gordurinha, que ele fica fibrosado, então ele fica as continhas de feijão mesmo, né? Então você sente ele. Se você colocar a sua mão atrás do seu joelho, geralmente fica mais naquela região, Sim. você sente bastante, né? E assim, é muito sensível. Isso. Tudo que você encosta na minha Dói, perna, né? machuca, fica roxo, dói. Isso. Se eu escorregar ou colocar, tipo, bater na gaveta, na quina da gaveta, Uhum. fica uma mancha roxa, um hematoma enorme, tipo assim, do nada. Do nada. Às vezes eu olho e eu nem sei como foi que eu fiz aquele hematoma, ele só aparece. Então, já tô muito acostumada com essa sensibilidade vascular mesmo. Mas, E aí, quando ela chegou pra mim, eu disse assim, não, olha, veja, hoje sabe-se que a desapartida, que é o monjaro, né, ele faz parte essencial do tratamento do lipedema. Vamos testar? Aí ela, bora. Ela não tinha muito peso para perder, né? Foi tanto que a gente começou com doses mínimas e permanecemos com doses mínimas nela. E aí, como foi esse processo? Me sim, conta, foi tranquilo para você? nos primeiros dias, eu comecei a sentir diferença, principalmente em relação ao cansaço das pernas. Eu achava que era até psicológico, eu disse, não, vai que é um efeito placebo, né? Mas não, realmente. E a retenção? Eu comecei a desinchar, eu percebi que as pernas foram afinando, pouquinho em pouquinho. Então, já notou muita diferença, assim, visualmente tinha. Tanto que as fotos que eu te mandei, que você me pediu depois, você consegue ver, tipo, o meu joelho. Com Eu acho que o certeza. joelho, É. porque é onde tinha aquela quedinha, né, da gordura. Sim, que a gente fala aquela caidinha, né? E as bolinhas, eram muitas. Eu também tava com hematoma na perna, não sei se você lembra que eu tinha machucado Sim, e acabou ficando uma fibrose. Uhum. A fibrose sumiu tava já 2, 3 meses lá na minha perna, o caroço, e depois que eu comecei a tomar Zepartida, ela foi diminuindo, sumindo a inflamação. Uhum. Eu achei isso impressionante também. A questão da circulação, de eu não precisar. Eu sempre usei meia de compressão, eu tava usando a calça de compressão, que ajuda muito. Mas de um tempo pra cá, eu diminuí, né, a quantidade de vezes Você até me falou, utilizando. eu não usei essa semana e tô ótima. E assim, as minhas pernas eu não sinto dor. Uma coisa que talvez esteja associada também foi durante o período menstrual. Eu sentia muita dor no período menstrual. Era aquela fadiga que eu não conseguia dormir direito mesmo. Sim. E depois de eu ter partida, basicamente mudou tudo. Até a TPM, assim, os sintomas diminuíram. Eu achei impressionante. É surpreendente, né? Até eu tava conversando com meu esposo. Eu disse, nossa, esse mês eu tive tão pouca cólica que eu nem percebi. Aí ele fez, mas eu percebi. Porque geralmente eu reclamava muito das Sim. cólicas, das dores nas pernas e mudou muito. muito, O muito. padrão, né? Você perdeu quantos quilos, né? Eu perdi 8 quilos. E assim, quando ela perdeu, a gente viu que não precisava mais perder, né? Assim, tava bem o corpo dela, ela gosta do jeito que tá. A gente diminuiu a dose só para realmente a gente permanecer no processo de acompanhamento do lipedema para diminuir as dores, o inchaço, do jeito que ela tava falando agora. E a inflamação. Né? E a inflamação, isso. E aí a gente continuou com doses menores, né? A gente tá em processo, não seria um processo de desmame, agora é realmente tratamento só para lipedema. Mas ainda continua perdendo um pouquinho, né? De vez em quando. De vez em quando perco. E é muito engraçado, porque como eu tenho esse processo de inchar e desinchar sempre por conta da retenção e do linfedema também, Sim. né? Uma perna minha incha mais que a outra, o que é sempre normal, até nas medidas. E aí eu percebo que tem dia que eu acordo, eu tô com 1 quilo a menos ou 1 quilo a mais, dependendo do nível de retenção. Mas sempre fica nesse 1 quilo. Sempre volta, né? É sempre o peso que tá ali, balanceado. E aí, acho que você já falou, eu ia perguntar, conta pra gente os benefícios que você teve com o uso do medicamento, né? Fala para as pessoas entenderem a potência que é. Eu tinha muito receio em tomar, porque assim, eu achava que ia ser uma frescura minha, tipo, eu precisava tomar vergonha na cara e malhar, fazer a minha dieta certinho. Sendo que eu fazia isso. Eu tinha uma dieta extremamente regrada, sempre tive, justamente quando veio o diagnóstico em 2021. E aí eu tenho acompanhamento nutricional, era feita uma dieta, mas faltava alguma coisa que não estava ainda ali funcionando.
Então, depois que eu tomei a Partida, é como se todo esse processo de atividade física, de alimentação saudável, eles tivessem sido impulsionados, Com fizessem certeza. sentido, Sim. né? Então, melhorou a disposição para fazer o exercício físico, porque eu sentia muita dor na academia. Agora eu consigo fazer um treino de perna bem mais tranquilo, né? Que antes doía, era? Doía muito. Era uma coisa que eu ia perguntar a você, a atividade física antes era muito... dolorida, Era? principalmente o pós. Eu Sei. sei que é normal, todo mundo sente dor quando faz o exercício Sim. depois, né? Mas a minha era uma dor intensa, de tipo, sair muitos hematomas. Então eu ficava sempre roxa nas pernas Entendi. depois de um treino de perna. Entendi. E olha que eu nunca fui aquela pessoa de treinar, tipo, muito intenso, porque eu não conseguia. Então, depois disso, eu fiz um plano, né, de exercício com o personal. E aí ela analisou o meu caso, também fez a questão de a atividade física mais direcionada. Sim. Não me dava bem com Super cardio, importante. alguns cardios, então a gente alterou, montou uma estratégia, porque eu sentia dor. Por exemplo, a corrida não funciona comigo, porque eu sinto que a minha inflamação ela aumenta, Entendi. né? Testes que a gente vai fazendo com o tempo, vai analisando. E você vai vendo o que o seu corpo tá falando, né, também. Igual a Conhecendo o seu alimentação, corpo, né? Justamente. E assim, mudou a minha vida. Todo mundo que chega e pergunta, gente, vão na Andressa, só vão na Andressa. E assim, eu saio mostrando. Essa semana eu tava brincando com as meninas, gente, eu tenho um ossinho no meu pé. Emoção, né, amiga? Foi um acontecimento lá em casa, porque não vi, era tipo assim, coxa, que a minha panturrilha era do tamanho da minha coxa, e eu não tinha o calcanhar. Uma coisa só. Uma coisa só. E isso é bem comum, tá, gente, para quem tem linfedema, que é justamente esse, né, o linfedema junto com ele, né? O linfedema, na verdade, é uma desproporção entre um membro e o outro, né? Que é o que você tem também. Enfim. Mas assim, foi um divisor de águas. Não mudaria nada, incentivo o tratamento a todo mundo. Eu tinha um receio. Mas a Andresa, ela foi tão, assim, genuína na hora que ela foi falando, que ela foi explicando, que eu não tive medo. Tipo assim, ela fez, bora aplicar, eu, bora. Tipo, bora. Vamos esperar mais o quê? Faz tudo. Já fiz tudo, ela já olhou, já viu meus exames, tá tudo ok. E ela chegou assim, ó, com um bolinho de exame. Porque eu A já vida toda, passada por milhões de médicos. Minha gente, é muito incrível esse medicamento, sério. E assim, eu tava dizendo, a Partida, ela fez por mim, né, tecnicamente, o que anos de somente a dieta e o exercício não me ajudaram. O remédio para circulação nas pernas não resolvia. Não resolvia. Eu sinto muito mais efeito tomando a Partida a cada 15, 20 dias do que tomando o remédio de circulação todo dia. Eu não via esse efeito. Eu tomava e pra mim, tipo, eu não notava uma diferença, entende? Entendi. Era a mesma coisa, tanto que pra mim era irrelevante. Às vezes eu dizia, vou parar de tomar. Mas eu não ficava com medo, né? Porque eu sou assim, medrosa. O que você disser pra fazer, eu faço. Entendeu? E ela faz mesmo, viu? Faz tudo certinho. Porque se der errado, a culpa foi minha. Não, mas é isso. Mas deu certo, deu muito certo. Graças a Deus. E para finalizarmos, né? Qual dica você daria para os nossos ouvintes, para quem tem lipedema, né? E que quer ter, quase que não sai, uma melhor qualidade de vida, né? Assim, a gente sabe da importância dessa partida, mas assim, dê outras dicas desse processo todo que você viveu, que eu sei que foi complicado para achar um profissional, né, que realmente te ouvisse, que isso é muito importante. Qual seria a sua dica para essas pessoas que tá na dúvida, não sabe por onde começar e que acha que tem, por exemplo? Quando veio o diagnóstico, uma das coisas que a médica perguntou foi se eu precisava de um encaminhamento para terapia. E aí eu falei para ela que não, porque para mim era mais importante saber o que eu tinha. Então eu sempre fiquei muito na dúvida do que é muito angustiante você ir de médico em médico e ninguém nunca saber o que você tem, o que é que você precisa fazer. Você começa a pensar que tem algo muito grave, que não tem solução. E o diagnóstico ele veio para mim como um divisor de águas. Eu penso que o lipedema ele vem como um alerta para quando eu tô mal. Então se eu estou inflamada é porque eu preciso cuidar da minha saúde. Se eu estou com dores, é porque eu preciso olhar pra mim de alguma forma. E, tipo, eu sempre consegui ter esse olhar como se fosse algo positivo, né? Então, às vezes as pessoas não veem o que tem ali de ruim no corpo, de saúde interna mesmo, e o lipedema, ele me mostra que tá, tipo assim, tem algo errado, você precisa se cuidar. Então, era como se fosse o meu ponto de alerta. Eu sempre tentei ver por esse lado. E isso facilitou muito pra mim.
Quando eu encontrei um médico, que no caso foi você, que me ouvisse, que entendesse, que olhasse pra mim com aquele teor mais humanizado, de que, olha, eu sei o que você tem, eu entendo o que você passa, e a gente vai cuidar, pra mim mudou tudo. E eu falo assim, são pequenas coisas, como uma sandália no pé, como usar um short, a roupa da Isso. academia, que fazem diferença. Que para muitas pessoas pode não ser nada, né? Mas para você aquilo era importante. E assim, a ser partida, ela foi muito boa pra mim, está sendo, né? E enquanto a Andressa disser, olha, vamos continuar, eu vou continuar. Com Tá tudo certeza. E assim, não tenham medo, porque mudou a minha vida. Eu digo que mudou, não é exagerando nem nada, mudou a minha vida de várias formas, principalmente em relação às minhas dores, mas também a autoestima, né? Verdade. De usar uma roupa que eu goste, eu passar o dia em pé, às vezes eu tenho um evento à noite, eu atender minhas clientes durante o dia e precisar sair à noite e colocar uma calça porque a minha perna estava tão inchada que eu não queria que ninguém me perguntasse o que era. Entendi. E hoje eu consigo usar uma sandália, consigo usar o short, o vestido curto. E assim, não vou dizer que não dá pra perceber que eu tenho lipedema, até porque a minha panturrilha é uma panturrilha mais grossa. Mas não se compara a você pensar que, tipo assim, teve uma vez que eu tive um pesadelo, quando eu era alerta, que eu achei que a minha perna ia explodir, de tão inchada. Inchou Sério? tanto que, tipo, eu acordei traumatizada pensando que ela ia explodir. E hoje eu tenho uma noção de que, tipo, o que eu tô fazendo tá me encaminhando pra uma coisa muito boa. E eu queria estar com o meu corpo preparado para futuros acontecimentos, por exemplo, uma gestação, ou se eu precisar passar por alguma coisa, até a questão da atividade física mesmo muda. Você acha que é um problema seu, que você não gosta de malhar, mas às vezes é só porque o seu corpo, ele sente dor. Tipo assim, você precisa tratar essa dor. E não tenho medo de fazer o tratamento. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim e estou fazendo. E assim, eu indico a Andressa pra todo mundo. Eu saio na rua fazendo propaganda dessa mulher. Ela faz mesmo. Eu faço. Eu digo assim, olha, vá na Andressa. Ah, eu tô com isso, eu tenho uma médica maravilhosa. Tudo eu faço, vá na Andressa. Porque assim, você mudou a minha vida. Eu sou muito grata, de verdade. Adoro saber isso, amiga. Tanto que quando eu falei, mãe, vamos lá, Andressa, eu sabia que você ia ser a mãe dela agora. Minha família toda é paciente da Andressa agora, gente. Todo mundo, mas eu gosto. Tem que ser assim, né? Muda um, muda todo mundo. Vamos, é uma corrente de oração. Porque quando funciona, quando é bom, a gente precisa espalhar para o mundo que é bom, entendeu? Verdade. E assim, sou muito grata. Eu fico muito feliz em saber que eu pude lhe ajudar. E poder ver que você realmente tá feliz, né? Sim. Tá satisfeita com o seu corpo agora. Tá realmente se encontrando. Na verdade, você nunca se desencontrou, falei errado. Mas assim, saber que você pode usar uma sandália. No dia que você mandou... É porque ela manda tudo pra mim, tá? Ela manda todas as fotos. Tô conseguindo usar a sandália. Menina, aquele dia foi tipo, nossa... Realmente, eu tô conseguindo fazer a diferença. Isso é fantástico. Mas assim, além do medicamento, eu impulsiono, eu vou atrás, eu fico junto com vocês. Então, acho que eu amo isso, sabe? Então, pra mim é uma satisfação, realmente. E eu acho que não é também a pessoa ir fazer por conta própria, porque isso é muito perigoso. Sim, tá? com certeza. Qualquer coisa tem muita consequência. Então, o acompanhamento médico, ele é muito direcionado, porque ela estudou o meu caso, ela sabia o que é que ia funcionar pra mim. Foi olhando o andamento, toda semana que eu ia fazer a pesagem ou tomar a medicação, ela olhava, ela perguntava como é que tava, se estava sentindo alguma coisa. Há questões intestinais também, por conta da desbiose, que do lipedema. Então, ela sempre vai perguntando e analisando o seu caso. Se eu fizesse isso por conta própria, podia até piorar o quadro inflamatório. Então... Perder o pouco de massa magra que restava, né? Porque a gente sabe que tem menos realmente. E é mais complexo também, porque demora mais. É um processo demorado. Então, eu tenho noção de que, por exemplo, eu não vou ficar malhada, definida. Isso é fato. Porque não é dentro da minha realidade. Mas eu preciso de uma qualidade de vida. Sim, com certeza. Melhor o aspecto, né? Isso já é um ponto muito importante, né? E a medicação ajudou muito, 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 muito. Sim. Eu sempre falo, façam, não tenha medo, mas sempre com acompanhamento médico, porque é personalizado, ela vai olhar, tem a questão também que você sempre passa, um acompanhamento nutricional, atividade física. Com certeza. Os combinados. Todos os meus pacientes têm meus combinados. Ela faz a listinha muito fofinha, gente. Não dá. Tem que ter. E assim, só agradecer, verdade. Obrigada, não sem medo.
Mas é isso, gente. Muito obrigado, Lei, por estar aqui, por ter aceitado meu convite. Eu Ai, fico que muito agradeço. feliz que você tá aí, ó, cada dia mais linda, né? E a gente vai continuar, viu? Com Ainda tem certeza. muita coisa pela frente. A gente ainda vai precisar muito dessa mudança acontecendo. Mas é isso, fico muito agradecida por você estar aqui hoje comigo, né? E vai ser sempre bem-vinda. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Solto Podcast. Até breve.